Hoje eu queria trazer um tema, uma informação muito relevante para os pacientes que estão acima do peso, que estão tratando obesidade, seja o sobrepeso, seja a obesidade grau 1, grau 2. Quando esses pacientes eles colocam o balão gástrico, eles têm que ter em mente que o balão vai ser um dispositivo temporário. O balão ele vai funcionar por um período de aproximadamente um ano, que é o tempo recomendável, e esse balão ele vai ser preenchido com soro. O soro dentro do balão vai dar um volume de aproximadamente 500 ml e ele vai ocupar um volume dentro do estômago. Depois, com mais ou menos 6 meses, a gente pode até fazer um novo ajuste, dependendo do paciente, da perda de peso, dependendo da evolução desse paciente. Nós podemos fazer um ajuste e aumentar esse balão até em torno de 700 ml. Mas o principal que o paciente tem que ter em mente é que o balão é um procedimento, o balão ele é um auxílio que vai ter um tempo pré-determinado, que é de um ano. Então, o paciente que coloca o balão visando o emagrecimento, após mais ou menos esse período de um ano, ele vai tirar o balão. E se ele não teve uma reeducação tanto da sua alimentação, assim como ele não teve uma reeducação do seu estilo de vida, esse paciente, ele muito provavelmente, ele vai ter um ganho de peso. A gente tem pela literatura que até em torno de 50% dos pacientes, após 5 anos da colocação do balão, eles evoluem com um reganho de peso. Não necessariamente o peso todo, mas evolui com reganho de peso. E a grande questão é por que que isso acontece. E nós temos que considerar para o paciente que esse paciente, ele é um paciente obeso, ele provavelmente ele tem um estilo de alimentação já errado. Muitas vezes ele tem um estilo de atividade física que também pode ser errado. E o paciente muitas vezes ele não percebe que ele está ingerindo uma quantidade de calorias superior à quantidade de calorias que ele está gastando. E muitas vezes também a quantidade de caloria ela pode vir disfarçada e o paciente não percebe o quanto que ele está ingerindo. Muitas vezes aquela falsa impressão de que um prato cheio de comida ele pode ter muito mais caloria do que uma coisa pequena, o que não é verdade. Hoje em dia a indústria alimentar, para dar sabor aos alimentos, para dar um gosto, para dar um toque mais macio, a indústria alimentar ela trabalha muito em cima de açúcar, gordura, alimentos processados, ultraprocessados, e esses alimentos todos são ricos em carboidratos, açúcares, gorduras. E o que que acontece então? Nós vamos ter os pacientes, eles tendo uma alimentação, muitas vezes inadequada, uma alimentação irregular, muito fruto do tipo desses alimentos industrializados que o paciente come e que às vezes ele não está percebendo a quantidade. Um exemplo prático, uma quantidade de aproximadamente 100 gramas de arroz, que vai encher um prato de forma razoável, dependendo se o paciente for comer biscoito recheado, às vezes 3, 4 biscoitos recheados, que não vai matar a fome, já vai ter a mesma quantidade de caloria que aquele prato de arroz. Então, um prato com 100 gramas de arroz, 100 gramas de feijão, 200 gramas de uma proteína magra, como um frango, por exemplo, às vezes, um prato desse de quase meio quilo vai ter a mesma quantidade de caloria que um pacote de biscoito recheado. Às vezes, o pacote de biscoito vai ter até mais calorias. Então, a gente tem que reeducar o paciente de determinados tipos de alimento, determinados tipos de comida que o paciente ele come e que, quando ele tira o balão, ele não vai poder voltar a comer na proporção e na quantidade que o paciente comia. E esse é um ponto muito importante. A gente tem que ter em mente e traçar ao paciente. Muitas vezes o paciente ele quer comer um chocolate, só que ele está tão acostumado que ele nem aproveita, ele simplesmente pega o chocolate e ele come. Então, qual é a minha proposta? A minha proposta é que esse paciente ele vai colocar o balão e depois que ele tira o balão, ele tem uma troca do seu mindset, onde ele vai ver, mas eu preciso comer uma barra de 100 gramas? Será que eu tenho a vontade de comer uma barra de 100 gramas de chocolate? Né? Porque a dieta ela não vai proibir que o paciente coma. Ele vai poder comer um pedacinho do chocolate, isso daí não vai ser o problema. Agora, ele vai ter uma alimentação adequada, um prato adequado. A gente tem que ter uma boa distribuição de carboidrato, gorduras e proteínas. A gordura não é o grande vilão, como é pintado. As células do nosso corpo precisam de gordura.
As membranas celulares de todas as células do corpo são formadas a partir de gordura. Nós temos vitaminas que são absorvidas com gordura. Nós temos na produção da bile, nós precisamos de gordura. Então a gordura, ela faz parte do nosso organismo e ela é necessária. Ela não é um grande vilão. O carboidrato, ele também não é um vilão. Nós precisamos de carboidrato. As células cerebrais trabalham com glicose, carboidrato. A gente precisa de energia fazendo essas atividades do dia a dia, até mesmo fazer a prática de atividade física, nós precisamos de energia, que muitas vezes vem dos carboidratos. Então não existe um vilão, não existe o carboidrato é o vilão, a gordura é o vilão, a proteína é o vilão. O que nós temos que ver e ensinar ao paciente e mostrar ao paciente é que não, muitas vezes ocorre um desequilíbrio entre o tipo de alimento que o paciente está comendo. Às vezes ele come uma refeição até boa, mas ele vai exagerar na sobremesa. Então a proposta é, o paciente ele colocou o balão. Ótimo, temos um balão gástrico, temos um balão dentro do estômago, e esse balão vai ocupar um volume do estômago. Então vamos treinar o paciente, a partir desse momento, a se adaptar a comer menos e a melhorar a sua qualidade da alimentação. Nós vamos ver então quais são os tipos de carboidrato que o paciente come. Será que é um carboidrato que, quando o paciente ingere, e é uma situação que todos nós já passamos, quantas vezes a gente já não comeu, seja no almoço, seja um lanche, uma comida, um prato cheio, 1 hora, 2 horas depois, a gente está com fome de novo. Isso ocorre por causa do tipo da alimentação. Dependendo do carboidrato que a gente vai comer, ele vai dar um pico de insulina e todo esse carboidrato já vai ser estocado e novamente vamos ter a sensação de fome. Então nós precisamos colocar carboidratos de baixa absorção que vão melhorar o momento pós-prandial do paciente. Nós temos que colocar as fibras. Nós temos fibras solúveis e fibras insolúveis que vêm dos vegetais, das folhas. Essas fibras elas vão ser fundamentais na saúde intestinal do paciente. Então, as fibras insolúveis, principalmente de celulose, são fibras que não serão absorvidas pelo intestino. Mas o fato dela não ser absorvida não quer dizer que ela é ruim, porque ela não sendo absorvida, ela vai promover uma melhor flora bacteriana, com bactérias que são saudáveis ao nosso intestino, vai facilitar o trânsito do bolo fecal pelo intestino, diminuindo a força, diminuindo o quadro de prisão de ventre. E as fibras solúveis, que serão absorvidas pelo nosso organismo, serão fibras que vão ajudar no controle tanto da glicose quanto no controle do colesterol. Então, uma alimentação balanceada. Proteínas são a base de todo o organismo, mas nós temos que fazer também um cálculo para ver o tipo de proteína que o paciente consome. Apesar de carne vermelha ser sinônimo de proteína, nós temos carnes que vão ter muito mais gordura, como por exemplo uma picanha, quando a gente compara com um frango, com um peixe, que são carnes que vão ter menos gordura. Então, até no tipo de carne, a gente tem que orientar o paciente a qual tipo de alimentação que ele vai comer. Além disso, as gorduras. Ah, mas as gorduras são ruins? Não, as gorduras elas não são ruins. Mas quando a gente pensa na indústria alimentar, nós temos muitas gorduras saturadas. E essas gorduras saturadas realmente são ruins. Mas quando nós pensamos nas gorduras insaturadas, essas gorduras são benéficas ao organismo. As gorduras monoinsaturadas, poliinsaturadas, que são famosas e conhecidas pelos óleos de peixes, ômega 3, ômega 6, ômega 9, são fundamentais para o organismo. Então, quando a gente pensa nesse paciente obeso e quando a gente pensa no balão gástrico, não dá simplesmente para achar que o balão ele faz um milagre, que o balão ele resolve o problema do paciente, que após o paciente colocar o balão está tudo certo. Não é assim que vai funcionar. O paciente ele vai ser reeducado e nós vamos junto com o paciente ver qual é o seu café da manhã, como é seu almoço, como são seus lanches, como é seu jantar, o que você come entre as refeições, o quanto você está comendo. Vamos reeducar esse paciente para ele melhorar os seus hábitos alimentares. Vamos inserir nesse paciente a necessidade de uma atividade física. E aqui a gente não está dizendo para o paciente ser um maratonista, que ele vai pedalar 20 quilômetros, que ele vai para a academia botar 100 quilos no supino, não é isso. Mas uma atividade física regular
Pode ser uma caminhada, uma corrida leve, uma atividade, mas que seja regular, que não seja apenas uma ou duas vezes na semana. E quando a gente fizer tudo isso e a gente consegue abaixar o IMC desse paciente, tirando ele de uma obesidade grau 2 para uma obesidade grau 1, de uma obesidade grau 1 para o sobrepeso, quando a gente consegue fazer tudo isso, a gente reduz o risco desse paciente de ter hipertensão, diabetes, risco de AVC, risco de doença coronariana, risco de infarto agudo do miocárdio, risco de lesões renais, risco de lesão oftalmológica, podendo vir da diabetes. Vamos reduzir o percentual de gordura do paciente, vamos reduzir a gordura abdominal, que é fator de risco para essas doenças, vamos reduzir a medida de cintura do paciente. E quando a gente conseguir tudo isso, junto com a reeducação, esse paciente, depois de um ano, ele tira o balão. Só que agora ele não tem o balão no estômago, que fazia um efeito restritivo, é verdade. Mas o paciente aprendeu nesse um ano uma nova forma de alimentação, um novo estilo de vida. Ele perdeu o costume de determinados alimentos e ele pegou o costume de determinados alimentos saudáveis. Então, quando a gente faz essa troca do paciente e ele passa a ver agora a saúde de uma nova maneira, aí sim a gente pode dizer, o balão gástrico, ele alcançou o seu objetivo. Ele reduziu o peso do paciente, reeducou o paciente e agora ele está com uma nova vida. Porque simplesmente pegar o paciente e colocar o balão, não fazer nenhum acompanhamento, esse paciente fatalmente, depois que fizer a retirada do balão, ele infelizmente vai ter o reganho de peso.